Boa noite. Hoje eu vou falar de um assunto interessante. Qual o sentido da sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Qual o sentido da vida? O que é que pode trazer a felicidade? Quem é que conhece o que há depois da morte? O que havia antes da gente nascer? Da onde viemos? Para onde vamos? Ninguém é capaz de saber com a certeza absoluta da onde viemos, para onde vamos. Diz a ciência que o mundo surgiu de uma explosão, depois as rochas foram esfriando, aí surgiu o planeta Terra, que gira em torno do Sol, e existem milhões e milhões de estrelas, milhões e milhões de planetas. A Terra era que nem fosse um carvão que foi esfriando e virou um planeta, daí juntou água, aí surgiu os bichinhos. Primeiro surgiu aqueles bichos, as bactérias lá na água, e daí elas foram reproduzindo. Daí com o tempo aquelas mais adaptadas foram sobrevivendo, se reproduzindo, e as menos adaptadas morreram. E daí surgiu os peixes, daí os peixes saíram da água. Daí surgiu o primata, que não é um macaco, é um bicho, é um meio ser humano, meio macaco, e daí surgiu o ser humano. Mesmo que isso fosse verdade, mesmo que isso seja verdade, isso não impede que Deus tenha utilizado este caminho para chegar até nós, né? Ou seja, quando a gente fala assim, Deus criou o mundo, a gente não sabe. É como a gente diz assim, o artista criou uma escultura. Ele utilizou ferramentas, ele pegou o barro ou a argila e fez aquele formato. Então, Deus pode ter utilizado o caminho da evolução para criar o ser humano. Mas quem garante, quem é dono de Deus para dizer não, o certo é só assim, o certo é só assado? Ninguém é dono de Deus. Nós, seres humanos, temos a nossa inteligência, a nossa sabedoria para discernir o bem e o mal. Então, diante das incertezas da vida, a gente precisa aprender a conviver e a respeitar as diferentes opiniões e as diferentes escolhas. Veja, por exemplo, aqueles que defendem a proibição da missa tridentina, eles estão felizes. Mas será que eles estão certos? Me diz assim. O protestante ele tem uma visão diferente sobre a vida. Ele está certo, ele está errado. O budista tem uma outra visão sobre a vida. O islâmico tem outra visão. Qual deles que está certo? Você sabe me dizer? Você consegue me provar? Qual o sentido da vida? Se o sentido da vida é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, será que a gente vai ajudar as pessoas que são... Será que proibindo a missa tridentina vai ajudar os pobres a deixar de ser pobre? Vai deixar o drogado deixar de ser drogado? A juventude que está perdida vai deixar de estar perdida porque foi proibido a missa tridentina? Faz 70 anos que está proibido. A juventude melhorou ou piorou? Não está mais perdida do que aquele tempo? Nos anos 60, o maior vício que existia era o alcoolismo. Agora é a maconha, é a cocaína, é o crack. Será que proibindo a missa tridentina vai tirar os cracudos da Cracolândia? Vão... Se
a renovação carismática faz bem para a pessoa, que exista sempre. Traga as pessoas para dentro da igreja, ajude elas a sair do vício, ajude o pobre a se organizar, porque às vezes a pessoa é pobre porque tem uma vida desorganizada, não consegue administrar o seu dinheiro, recebe e gasta mais que é desorganizado e não consegue economizar. Às vezes é porque ganha muito pouco mesmo, mas às vezes não consegue daquele pouco evoluir para uma coisa melhor, ou seja, às vezes. Mas será que proibindo a missa tridentina nós vamos ajudar os pobres a deixar de ser pobre? Eu acho que não, né? Porque senão com tudo esses anos já teria acabado a pobreza. Então, o sentido da vida de cada um sabe. Às vezes para um é a sua família, para outro é seu futebol, seu esporte, seu jogo, seu... Para mim, o sentido da minha vida é a missa tridentina. Se você tem outro, eu respeito. As outras coisas são secundárias, porque a minha religião, ela me aproxima de Deus. Sendo que a religião, então ela é o sentido da minha vida. Não a religião em si mesma, mas pelo fato dela me aproximar de Deus. Talvez você se aproxime de Deus de uma maneira diferente. Você reza de uma maneira diferente. Mas, a partir do momento que eu não te faço mal nenhum, e que você não me faz mal nenhum, você tem o direito de seguir um caminho diferente. Eu sigo um caminho, você me aconselha, eu te aconselho, e nós seguimos em busca de Deus, porque nós dizemos às vezes assim, Deus está aqui ou Deus está ali, e não temos certeza. Então nós temos que seguir esse caminho, respeitando o caminho alheio, respeitando a escolha alheia. Nós podemos viver numa sociedade em que existem muitos tipos de religiões diferentes, mas não é impossível imaginar que um mundo seja possível haver 1000 tipos de religiões diferentes, mas menos a missa tridentina. Mas que mundo é esse? Parece que todos se reuniram contra um. Aí a gente parece assim, até que desconfia assim, né? Mas será que se está todo mundo unido contra um só, então aquela é a verdadeira, né? Ou seja, se só existisse, talvez não exista só uma religião verdadeira. Talvez cada uma tenha um pouco da semente da verdade, né? Ou seja, Deus é tão grande, tão misterioso, porque ele está acima da nossa compreensão, que cada um consiga enxergar um aspecto diferente de Deus, e dificilmente a gente vai conseguir em apenas uma crença enxergar todos os aspectos de Deus, né, e entendê-lo ele completamente. Então, que mal que te faz a missa tridentina? Não te faz mal nenhum. Se você não gosta, você não precisa ir, mas para mim me faz bem. Então, se você tem o amor da tua vida, aquilo ali é o amor da minha vida. Mesmo que eu me casasse, eu amaria mais a minha religião do que a esposa. Porque é um amor diferente. Às vezes aquele que diz assim, eu sou apaixonadíssimo, é a coisa que eu mais amo no mundo, é minha esposa. De repente ela trai o marido, ele pega e mata ela. Por quê? Porque ele pôs aquele amor que não devia existir tão grande amor assim por um ser humano. É por isso que acontecem as grandes tragédias, a violência, essa violência por ciúme. É porque a pessoa ama mais do que o necessário, ela ama acima de Deus, acima de si mesma, ela ama mais que a si mesma, então ela faz uma bobagem por causa desse amor exagerado.
Se você tem que amar a sua religião, você tem que amar ela mais do que as pessoas que estão ao seu redor, porque é perigoso para as pessoas que estão ao seu redor você amar elas mais do que a religião. A esposa, o marido que ama a esposa mais do que a religião é perigoso, porque ele pode matar ela por ciúme, ou pode ela matar ele por ciúme. E a violência? Será que é proibindo a missa tridentina que vão acabar com a violência no mundo? Vamos proibir a missa? Vai acabar a violência? Não vai ter mais? Faz 70 anos a violência continua. Pior às vezes. Diferente. Violência sempre existiu. Às vezes até em nome da religião, mas é por discordar. Existiu no tempo assim guerras inteiras, né, por causa de diferentes religiões, né, as pessoas não conseguiam conviver com a diferença, acabavam se matando por isso. Mas esse é uma realidade muito triste, como por exemplo o cerco de La Rochelle, em que os católicos e protestantes não se entendiam, então o cardeal católico mandou cercar toda uma região e ali o pessoal ficou ali cercado, foi acabando a comida, foram comendo tudo, daí comeram o cavalo, comeram gato, cachorro, e no fim morreram, né? Morreram. Então, essa é uma ignorância que a gente, claro, talvez naquela época, claro, a gente tem que entender assim que esse tipo de coisa, o ser humano ele vai evoluindo, né? Como tem a teoria da evolução que a bactéria, a ameba virou peixe, que virou macaco, o peixe que virou primata, que virou ser humano. Também existe a evolução cultural. Ou seja, as pessoas para elas às vezes fosse um desespero de existir mais que uma religião. Então por isso que havia às vezes muitas guerras contra a religião, porque era algo que as pessoas sentiam assim inconcebível, né? Ou seja, parece que o ideal tinha que ser todo mundo igual. Ou seja, parece que não dava de conceber a ideia de haver mais que uma religião no mundo, ou pelo menos naquela região que a pessoa morava, né? Então por isso, depois com o tempo, também com esses incidentes trágicos, a gente consegue olhar para trás, enxergar o erro e não cometer mais o mesmo erro. A gente agora consegue perceber que é possível as pessoas acreditando em dogmas diferentes, é possível conviver, né? Seja porque o amor entre as pessoas é o mais importante. O que é importante? É o amor. Mas a gente não precisa abandonar a tradição antiga, aquele jeito, porque até é uma maneira da gente conviver com nossos antepassados que foram morrendo, né? Ou seja, a religião é uma tradição que mesmo que as coisas não sejam tudo exatamente como se diz, assim, aquilo que faz parte da religião não seja exatamente como era aquilo que a gente acredita, mas é uma tradição acreditar como as pessoas acreditavam. É como se a gente tivesse convivendo com os antepassados, com as pessoas que já faleceram, através dessa tradição antiga. Boa noite.